Bacana? Então vamos lá. A Andresa já falou bastante sobre mim, mas meu nome é Lucas. Essa aqui são as minhas redes sociais mais... Tem uma magia esse negocinho aqui, ó. Esse aqui tem que ter o softwarezinho. Essas aqui são as minhas redes sociais mais utilizadas, então esses slides vão estar lá também, vocês podem me seguir lá, podem dar feedback do evento por esse Twitter também, esse Facebook, vocês podem xingar, podem mandar e-mail, podem fazer o que vocês quiserem. Eu trabalho como um dos líderes de arquitetura de soluções na Nindo, que é uma empresa de inteligência artificial, como vocês devem ter imaginado aqui, né? .ai. E bom, eu gosto muito de organizar eventos, gosto muito de JavaScript, tá? Como vocês devem ter percebido isso também. Bom, antes de eu começar a falar um pouquinho para vocês sobre Kubernetes em si, eu queria tentar voltar um pouco lá nos primórdios, né? No início a gente começava a usar uma arquitetura monolítica, então faz um tempo já, né, que a nossa arquitetura padrão deixou de ser monolito e virou um monte de microserviços, né? Mas por que a gente usava monolito antigamente? Por que isso aqui mudou agora, né? Antigamente você colocava lá um monte de coisa no mesmo lugar, um monte de bloco e tal, e aí virava uma aplicação única, né? A diferença é que você tem uma facilidade maior para você poder fazer um deploy, fazer um teste, fazer qualquer coisa, só que também a sua base de dados cresce, né? Sua base de código, sua complexidade cresce muito ao longo do tempo, tá? E os microserviços vieram aí para ajudar, né? Então, ao invés de você ter sua base de código complexa num lugar só, agora você vai ter sua base de código complexa em vários lugares, né? Então, você tem esse grande ajuda que todo mundo teve aí, né? Que tem com microserviços, tá? Mas eles facilitam muito porque o microserviço ele é muito micro, certo? Ele é muito pequeno, né? Então você consegue fazer coisas muito rápidas, você consegue desenvolver uma aplicação muito fácil, muito rápido, e eles são bem concisos, tá? Então, assim, as grandes vantagens do microserviço são que eles são rápidos de serem desenvolvidos, eles são rápidos por definição, já que eles não fazem muito mais do que uma coisa que eles são obrigados a fazer. Então é a lógica do Linux, né? Você faz uma coisa, você faz aquilo muito bem. Eles são muito simples, o microserviço dificilmente passa de algumas milhares de linhas de código, enquanto um monólito pode passar de milhões, bilhões. Eles são bem eficientes, por quê? Você pode ter microserviços diferentes, fazendo coisas diferentes, e escalar exatamente aquela parte que está te dando problema. E você não precisa escalar um monólito inteiro, você não precisa duplicar uma aplicação inteira. Quem trabalhou com Java antigamente, tinha aquele grande jar, né, o ponto jar de 654 megas, você tinha que fazer deploy via FTP numa sexta-feira à noite, sabe do que eu estou falando, né? Então, esse tipo de coisa você não tem com microserviços. Mas qual que é a grande sacada no microserviço? Você tem que subir ele em alguma arquitetura que seja replicável. Hoje a gente tem o Docker. O Docker ajuda muito isso, mas container já existia faz muito tempo, tá? Eles são escaláveis justamente por causa disso. Você separa os domínios, né, as responsabilidades do que um microserviço tem que fazer, e você consegue escalar cada parte individualmente, tá? Então, isso é bacana para que você possa ter um sistema que possa escalar infinitamente e você não precise escalar toda a aplicação. Então, se alguém está numa Black Friday, por exemplo, né, um caso clássico, você tem um e-commerce, né? Todo mundo tem que fazer login para comprar no teu site, mas nem todo mundo vai ver a página 654 de um produto. Então, assim, você não precisa escalar infinitamente a página de produtos, mas o login todo mundo vai ter que passar. Então, se alguém, por exemplo, for lá e clicar num produto e ter sei lá, divisão por 0, e aí sua aplicação inteira cai, se fosse um monólito, todo mundo ia cair, não ia ter nem para fazer login, entendeu? Agora, se alguém vai fazer isso e dá um erro, ele só vai cair a página de produtos, o pessoal continua fazendo login, entendeu? Você pode ter outras réplicas disso daqui também para suportar. Eles não dependem de uma única stack, então, para todo mundo que fica brigando, não, vamos fazer em Go, vamos fazer em Java, vamos fazer em JavaScript, por que vocês não fazem tudo? Dá para fazer microserviço com cada uma das tecnologias que você mais gostar, entendeu? Você vai lá, coloca lá um microserviço em Go, um microserviço em Java, um microserviço no que for. Desde que eles se comuniquem pelo mesmo protocolo, todo o resto é irrisório. Você pode se comunicar da mesma forma, você pode fazer o que você quiser. Legal? Então, por isso que entra mensageria. Mensageria é muito legal para microserviços. HTTP é um protocolo de comunicação bacana também para microserviços. Isso aqui, eu acho que é a principal, né, esse círculo aqui, eu acho que é a principal definição do que é um microserviço. Você tem aqui um serviço que ele seja independente. Imagina isso aqui como uma API, por exemplo. Um serviço que ele é independente, ele é autônomo, ele tem baixo acoplamento, alta coesão, todo mundo lembrou da faculdade agora, né? Isso aqui define um microserviço. Todo mundo consegue fazer isso? Não, a gente não consegue nem alta coesão e baixo acoplamento. Quem dirá ser autônomo e independente, né? Então, isso aqui é o ideal, mas não dá para chegar no ideal. Então, a gente chega o mais próximo que a gente consegue disso daqui, certo? E é suficiente, não estou falando que não é suficiente, funciona muito bem.
Isso aqui é uma foto de um artigo do Martin Fowler, né, como sempre, acontece as coisas todas lá naquele blog lá, onde ele define, na verdade isso aqui está no site da ThoughtWorks, mas ele define como que você escala um monólito, então você duplica, né, monólitos para você poder fazer uma escalabilidade bacana, enquanto que com microserviços você consegue aumentar a funcionalidade só de um serviço separado. Então você pode ter 2 desse aqui, cada um num cluster, numa máquina diferente. Você aproveita muito melhor o seu espaço, né, o seu uso dessa máquina, tá? Você não precisa ter que escalar e depender de memória, escalabilidade horizontal, que a gente chama. Então você tinha aquele sistema que demorava semanas para rodar e você aumentava lá para 50 GB de RAM, né, e aí ia escalando infinitamente, tá? E custo também escala infinitamente. Enquanto no microserviço você tem aumentos pequenos de custo, você tem no monólito um aumento grande, porque senão uma paulada só, uma puta aplicação, entendeu? Então, isso é uma grande vantagem. Qual que é a grande desvantagem? É que agora, ao invés de você ter tudo no mesmo lugar, você tem tudo aquilo em vários lugares. Então, alguém já deve ter visto aquela imagem, né, que é aquele emoji do cocôzinho, que é um monólito, e aí depois vários cocôzinhos pequenos em volta, que são os microserviços. É a imagem clássica dos microserviços. Porque você está simplesmente pulverizando. Se você tem uma aplicação com problema, e você vai transformar aquela aplicação com problema em microserviço, você vai pegar o seu problema e vai assoprar ele, assim, ele vai em todo lugar. Agora ele vai estar. Então, antes de transformar as aplicações em microserviço, tratem os erros e as falhas conhecidas dessas aplicações. Tá? Senão você só vai ter problemas em todo lugar. Né? Microproblemas você vai ter. O grande problema também deles é que eles começam a se tornar muitos. Né? Você tem muito microserviço, você tem muita coisa para tratar, então, pô, imagina quantos microserviços um Google roda, um Facebook roda. E eles crescem, a complexidade de uma aplicação em microserviço, ela não cresce com o código. Ela cresce com a quantidade de microserviços que você vai ter. Então imagina, 2 microserviços é tranquilo, você comunica numa boa. 10 microserviços até vai. Imagina 700 mil. Não dá para você se comunicar, não dá para você em sã consciência ficar olhando aquilo toda hora. Imagina se você tivesse uma arquitetura que você tivesse que subir todos os containers na mão, e aí você tivesse, puta, o microserviço 33 morreu. Aí você vai lá manualmente, mata ele, aí você sobe todos os que dependem dele de volta e tudo mais. Cara, isso ia ser inviável, tá? Isso aqui é mais ou menos o mapa de como fica uma comunicação de microserviço. Então a gente divide, né, esses microserviços em grupinhos, em clusters. Então aqui sei lá, serviços de login, serviços de usuário, serviços de pagamento. E isso aqui são os barramentos que você comunica essa galera. Então, uma mensageria, você se comunica um HTTP. E aí você olha isso daqui, né? Aí você tem um dia, uma segunda-feira, uma sexta-feira, fez aquele deploy, 50% de chance de dar erro, né, tal. Aí você chega em casa, vai tomar banho e chora. Aí você fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Por que eu fiz isso? Por que eu vim escolher essa área? Aí você resolve abandonar tudo, aí você repensa. Mas não é assim, gente. Tem solução para tudo, tá? Não é magia, é tecnologia. O Kubernetes, quem aqui já conhece o Kubernetes hoje? Quem aqui já trabalha com o Kubernetes hoje? É legal ver as mãozinhas levantando e depois todas elas abaixando, assim, sabe? Bom, para quem não conhece o Kubernetes, ele foi criado dentro do Google em 2000, no ano 2000. Ele partiu de um projeto que chamava Omega, e aí ele virou Google Borg, e dentro do Google Borg ele se tornou o Kubernetes. Era um projeto de orquestração de containers. Ele não usava Docker, nem existia Docker naquela época, ele usava o LXC original, né, o container LXC original do Linux. Ele foi feito open source, se eu não me engano, em 2014. E aí ele foi doado para a CNCF, que é a Cloud Native Computing Foundation, que é a Linux Foundation. E hoje ele é mantido tanto pelo Google quanto por todas as empresas que são do consórcio do Linux Foundation. Tá? Em 2015, isso aí que eu ia lembrar. Ele é mantido pela CNCF e Kubernetes significa timoneiro ou governador em grego. Tá? E ele é escrito em Go. Por isso que Go ficou tão popular assim do nada. Né? Ninguém falava de Go, agora todo mundo fala de Go. Então o Kubernetes ajudou muito. O Kubernetes é muito famoso por causa dessa API que ele tem em Go, que a galera começou a escrever muitos plugins para ele, também em Go. Então foi um dos grandes responsáveis. Foi mais ou menos o que o Node foi para o JavaScript, sabe? Tipo, deu um boom na popularidade dele. Não que o Go não fosse popular antes. O que ele é? Tá? O Kubernetes ele é um sistema que ele é feito para gerenciar containers. O que eu digo como é feito para gerenciar containers? Em vez de você ter que ficar olhando manualmente o que é
aquele container aqui que caiu, como caiu, quais são os logs, como ele sobe, como ele desce, o que for, ele vai fazer isso tudo sozinho para você. Você só fala para ele, ó, eu quero que tenha 50 desses aqui rodando e tem que ter 50 o tempo todo. Aí se cair um, ele vai subir outro. Se cair um, ele vai subir outro, ele vai fazendo isso infinitamente, tá? Ele é um orquestrador, isso define o que é um orquestrador de containers, tá? Então, um orquestrador de containers, basicamente, ele orquestra containers, ó, né? Ele é o cara que vai ser responsável por manter um estado de uma aplicação, de um sistema completo, tá? Ele é baseado em clusters, então, o que significa isso? Quem trabalha com containers hoje aqui já, com Docker? Quem conhece Docker, pelo menos, porque vocês vão entender a ideia. Um container do Docker, uma imagem do Docker, ela ocupa mais ou menos, em média, 500 MB, tá? Uma imagem do Docker, deixa eu parar aqui, porque você tem que ficar mexendo na câmera pra caramba, né? Uma imagem do Docker, ela ocupa mais ou menos 500 MB, tá? E uma imagem, ela é um processo. Então, o que a gente quer fazer? A gente não quer ter uma VM que ocupe toda a máquina, que nem a gente queria ter com o monólito, que a gente queria usar 100% dos recursos que a máquina dispunha. A gente quer ter o máximo de containers possíveis em uma máquina só, certo? Que a gente otimiza espaço e a gente consegue rodar mais coisa possível pagando menos. A gente paga por computação e não por container, em alguns casos, tá? Então, como é que você faz para escalar um sistema que é baseado em containers? Você pega várias máquinas e faz com que elas funcionem de uma forma como se fosse uma só, que é o famoso master-slave, também chamado de cluster. Então você tem um conjunto de máquinas, que são os nós workers, né, ou os slaves, que vão rodar esses workloads, é o que a gente chama de cargas de trabalho, que são qualquer coisa que você roda dentro do Kubernetes, a gente chama de workload. Esses clusters, eles vão receber containers, vão receber as suas aplicações até eles encherem, e aí depois eles vão para o próximo e para o próximo. Se um nó inteiro do Kubernetes morrer, se um desses nós do cluster morrer, o Kubernetes vai se encarregar de passar todos os pods, né, tudo que estava naquele nó, para os nós saudáveis, antes de subir um nó novo, a não ser que dê um crash, né? Aí ele vai tentar manter o estado subindo outros nós. Tá? Então, ele gerencia não só containers, ele gerencia o estado inteiro da aplicação, inclusive o número de nós. Né? A gente chama de nós cada worker, né? Cada um desses workers. Ele é declarativo, isso é importante dizer. Tá? Quem já trabalhou aqui com Terraform, ou CloudFormation, Ansible? Nossa, tem pouco. Quem é DevOps aqui? Nossa, então vocês estão muito curiosos. Então, o que é um paradigma declarativo? SQL. Aê, agora sim, vocês vão entender. SQL, você não precisa codar, não PLSQL, tá? SQL, você não precisa codar o que você quer que a galera traga lá do banco. Você não fala assim, eu quero todos os registros dessa tabela. Como ele vai fazer isso? Não sei. Então, ele se encarrega de fazer esse tipo de coisa. Você pode ter o explain, tá? Você pode saber como é que ele faz essas coisas, mas o paradigma declarativo é esse. Você tem uma declaração do que você quer que ele faça e pouco importa como ele vai fazer. Tá? Então, ele vai ler aquele arquivo declarativo, que a gente chama de manifesto, e vai subir o que você declarou ali dentro. Tá? E o Kubernetes é desse jeito. O Terraform, o Ansible e tudo mais também são declarativos. Você declara a sua infraestrutura e ele vai criando objetos nos lugares correspondentes. Ele tem várias abstrações de rede, de DNS e tudo mais, para você poder trabalhar com containers de forma mais rápida, por causa desse paradigma declarativo. E isso aqui é mais ou menos como a gente tinha antigamente. Então aqui era uma VM, certo? Você tinha um kernel, um monte de biblioteca e uma série de apps. Só que isso daqui era um guest OS. Então imagina que você tem um Windows Server rodando aqui embaixo. Aqui você tem um Windows 7, e aí dentro dele você pode ter um Windows 98, e aí 95, e lembra que a gente fazia isso daí para ficar legal em casa, né? Então, o problema aqui no meio dele ele tem um hypervisor. Toda VM tem um hypervisor, que é um supervisor de comandos. Toda vez que alguém faz, aqui dentro da VM, faz uma requisição para um kernel, para o sistema operacional, o hypervisor vai capturar a requisição e ver se ele pode de fato fazer isso. E aí ele vai realizar a requisição no kernel do host, né, do sistema operacional hospedeiro, e vai passar adiante. Se ele não pode, ele vai travar, e é basicamente isso que o Docker abstraiu. O Docker abstraiu esse sistema colocando o Docker Engine como sendo o hypervisor. Então você tinha vários containers rodando dentro do mesmo sistema hospedeiro,
certo? E compartilhando bibliotecas. Você não precisava ter um sistema novo para cada um que você fosse subir. Você tinha várias bibliotecas compartilhadas em vários apps. Isso foi o que transformou o Docker num negócio absurdo, porque ele deixava fácil isso aqui. Container LXC era difícil de trabalhar. Tá? E aí o Kubernetes veio como uma layer em cima disso tudo aqui, entendeu? Ele vai gerenciar esses containers. Então ele roda Docker dentro dele, ele roda não só o Docker, ele roda o Rocket também, tem outros sistemas. Mas ele principalmente usa o Docker por padrão. Então ele vai rodar o Docker dentro dele, ele vai subir os containers, as imagens, ele vai fazer um pull, push, ele vai fazer o que o Docker faz, só que automaticamente. Tá? E o legal é que ele já veio pronto para produção, porque o Google já usava ele em produção desde 2000. Então quando ele virou open source, ele já estava pronto para ser usado em produção. É como se ele já tivesse saído no 1.0, entendeu? Não tivesse nem beta, nem alpha, nem nada. Apesar de hoje ele ter algumas versões alpha bem complicadas. Isso aqui é um painel de microserviços, tá? Que a gente tinha em uma empresa que eu trabalhei. Então a gente tinha aqui, ó, cada um desses 67 era um microserviço diferente. E esses replica sets são revisões do pod. Então, por exemplo, eu quis subir uma versão nova, ele guarda a versão anterior e sobe a próxima versão. Então a gente fez 740 updates de versão. Isso aqui eram de todo o cluster, tá? Isso aqui é o número de containers. Porque um microserviço pode escalar para vários containers, tá? Então a gente tinha vários aqui. Eu vou explicar o que é. Aqui você pode ver que eram 7 máquinas. Então a gente tinha o master mais 7 máquinas subindo. Isso aqui era no Google Cloud, tá? Como é que funciona o Kubernetes por dentro, né? Como é que... Não vou chegar tão por dentro porque não dá tempo, mas... isso aqui é um esquema de master-slave. Então você tem um nó master, né? Um nó mestre, e você tem vários nós, né? Os processos dos nós. O mestre, ele vai ser o cara que vai controlar todos os nós e vai repassar comandos para eles. Os seus comandos vão chegar no mestre e ele vai repassar esses comandos para os nós. Ele vai, que a gente chama de scheduling, mas é meio que agendar as subidas das suas aplicações nesses nós específicos. Tá? Então, o master, ele tem esse scheduler service aqui, que é o cara que vai receber o seu comando e vai falar, bom, eu preciso subir uma aplicação. Qual que está livre? Esse cara está livre. Ele vai jogar lá, sobe essa aplicação aqui. Ele tem um API server, por quê? O Kubernetes, ele é feito em REST. Então, a API do Kubernetes é um REST padrão com JWT. Então, você pode usar ele no navegador, se você quiser. Então, a API é única e ela é bem mal documentada, na verdade, a API, mas o resto, ele é bem documentado. Então, os endpoints dele são bem estáveis. Se você entrar no endereço, ele vai listar todos para você. Ele tem um controlador de nós, que é justamente aquilo que faz com que os nós subam de novo quando eles morrem e tudo mais. E ele tem um gerenciamento de estado, é aqui que ele armazena o estado da sua aplicação. É um banco que chama etcd, não sei se muita gente ouviu, é um projeto open source da Core OS, que é um banco chave-valor de alta disponibilidade. Tá? E aí tem o slave, o worker. Né? Dentro do worker ele é bem simples, ele tem um kubelet. Esse kubelet é como se fosse um listener, que ele vai ficar lá ouvindo todas as requisições do master e falando, eu preciso subir uma aplicação. Aí ele vai pegar essa aplicação e vai executar dentro da sua máquina. Ele é o cara que vai executar coisas na máquina virtual, porque imagina, isso aqui é uma máquina. Se você trabalhar na AWS, isso aqui é um EC2. Se você trabalhar na Azure, isso aqui é uma VM. Se trabalhar na Google Cloud, isso aqui é um compute engine. Tá? Isso aqui é uma máquina física que você está lá rodando. Então ele tem que rodar coisas aqui dentro. Tanto é que você pode escolher o sistema operacional e tal. E ele que vai ser o responsável por também passar as métricas, CPU, memória, o que está acontecendo aqui dentro, estado, tudo, para o master de volta, para ele poder exibir para você. Isso daqui. E ele tem um sistema de proxy. O Kubernetes, internamente, ele tem todo um sistema de DNS, que você pode chamar outros nós via DNS interno, que vira o nome do seu pod, mais o nome do seu serviço, ponto, o namespace, SVC, cluster local. E ele vai ir lá para o outro nó internamente, você não precisa nem sair do cluster. Então você não paga network egress, por exemplo, da Amazon, se vocês quiserem fazer esse tipo de coisa. E aqui roda o seu app. Tá? E o que é o seu app que eu vim falando aqui? Como é que você interage com ele, tá? Tudo que eu falei aqui para você interagir com o master. Ele só tem uma única linha de comando, que é o kubectl. É um binário, feito acho que em Go ou em Python, eu não lembro. Mas ele acessa aquela API. Cara, ele é um REST client. Ele vai ter todos os comandos e cada comando vai simplesmente passar um endpoint REST e vai jogar os payloads lá para o Kubernetes acessar.
Ele é agnóstico de cluster, então você pode colocar um único kubectl e executar um monte de cluster de uma vez, tanto é que eu tenho vários aqui. Ele manipula os serviços internos e é a única ferramenta de controle que a gente tem, então ele é padrão. Tá? E o que a gente pode fazer com esse tipo de coisa? A gente cria essa galerinha aqui. Esses são os workloads. Então, um pod é uma unidade, a menor unidade do Kubernetes, a estrutura básica. Ele pode conter um ou mais containers. Eles são completamente isolados uns dos outros. Tá? Eles têm IPs próprios, mas compartilham volumes entre os containers. Então, se tiver 2 containers aqui e um volume, ele vai compartilhar esse volume lá dentro. Tá? E ele tem um IP único para todo mundo que está lá dentro. Só que eles são efêmeros. Se ele morre, o IP morre junto com eles e é recriado. Tá? Que nem containers. Morreu, ele vai criar tudo de novo do zero, você vai perder todos os volumes, tudo. E aí entram os deployments. Os deployments servem para você agrupar esses pods. Então você fala, ó, eu quero ter 3 sempre dessa aplicação. Então você vai vir aqui e falar, ó, eu quero um deployment com 3. Ele vai criar uma outra estrutura que chama replica set e vai manter sempre 3 containers daquilo lá, 3 pods rodando. Tá? O ideal é você ter sempre um container por pod, mas ele vai manter sempre 3 pods rodando. Tá? Então ele vai se encarregar disso. E ele também se encarrega, quando você faz o upload de versão, ele se encarrega de guardar a versão anterior, para você poder fazer rollback dessa versão. Então ele controla esse número de réplicas, mantém o estado, controle de falhas, porque ele vai subir quando sair também. Eles permitem esses rolling updates, né? Fazer esses controles de versões, e gerencia essas versões diferentes da mesma app. Tá? Ah, importante, você pode escalar eles em tempo real. E aí tem os services. Como eu falei, os pods eles servem todos para o mesmo IP, só que quando eles morrem, o IP morre com eles. Tinha que ter alguma coisa para manter esse IP fixo, porque você tinha que acessar sempre pelo mesmo lugar, independente do que acontece. Geralmente esses services são um proxy reverso, um Nginx. Tá? E aí eles entram para um lado e eles são redirecionados internamente pelo cluster para um pod lá dentro. Legal? Então eles têm essas regras de acesso. Você pode falar, eu quero só que tantas portas estejam abertas. É uma regra de controle de rede, sabe? Comum. Então é um IP fixo que é imutável para todos os pods que estão dentro deles. Eu não vou falar como que você gerencia ele, porque não vai dar tempo. Mas você também pode usar eles para expor serviços externos. Então você tem um serviço que você quer expor por um IP, você pode colocar um service e expor o IP desse service para fora, a porta para fora, e você consegue acessar externamente o IP dele. E aí você tem o ingress, porque expor IP é feio. Então a gente pode, por padrão, né, todas as requests de entrada do cluster para DNS são bloqueadas. Tudo que entra é bloqueado. Então você tem que colocar uma regra de acesso. Então, um ingress é uma regra de acesso via DNS que você pode apontar para um desses serviços e esses serviços apontam para um pod. Então você pode, por exemplo, colocar um DNS e falar, ó, esse DNS aqui é desse IP. E aí ele vai apontar para esse serviço. E aí o serviço fala, ó, esse serviço aqui, ó, esse IP tem 30 pods. Aí ele vai fazer um load balancing desses pods. E ele também permite que você coloque certificado digital, TLS, aqui no ingress, você pode ter o seu. Você pode ter lá dentro um Let's Encrypt que gera um novo para cada endpoint automaticamente. É bem legal, inclusive. E aí agora eu vou mostrar para vocês. Eu vou subir uma infraestrutura inteira e vou descer ela aqui em 6 minutos, mais ou menos. Não é nesse PC, é nesse aqui. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vocês conseguem ver aí do fundo? Sim? Mais um pouquinho, então. Legal. Ó, eu dei elias para K, porque eu não gosto de escrever. Então, K é o kubectl, tá? Então, ele tem tudo isso daqui. Se eu vier... Ô, Bruno, dá um help aqui. Segura para mim, por favor. Se eu vier aqui e colocar get all, ele vai pegar tudo que tem no cluster, tá? Não tem nada no cluster. Por favor, tem internet. Aê, veio. Então, eu vou ter que criar as coisas aqui, certo? O que eu vou criar é o seguinte. Isso aqui são os arquivos declarativos, tá? Eu vou criar um arquivo que tem essa imagem, que é uma imagem de uma API em Node que é escalável, tá? Então, eu vou criar ela aqui. Então, eu não vou explicar todas as linhas, porque não vai dar tempo de eu explicar e criar tudo ao mesmo tempo, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Eu tenho um container, que o nome dele é esse, a imagem dele é esse, eu vou passar essa env, né, essa variável de ambiente para ele. Ele vai ter essa porta aberta, 8080, e ela vai chamar HTTP. É isso, tá? Aí, eu vou criar um serviço. Esse serviço vai pegar todos os seletores que tem uma label que chama app e tem um valor de Scalable API, que é justamente o que eu coloquei aqui, olha só que coincidência, né? Não foi planejado, gente. Aí, eu vou falar, ó, eu tenho uma porta aberta, 8086,
que chama Service Port, e ele vai apontar para a porta HTTP de todos esses caras aqui que foram selecionados, que é a porta 8080 lá no outro. Eu fiz um port forwarding aqui, tá? E aí eu estou falando, bom, eu não quero expor via IP, eu quero um DNS. Aí, como eu estou jogando isso aqui na Azure, eu preciso linkar a Azure com o meu arquivo. Então, o que eu faço? Eu coloco essa anotação aqui, porque aí a Azure lá sabe que ela tem que criar um registro de DNS para mim, nesse nome aqui, tá? E aí eu estou falando que o back-end desse DNS tem um nome, é um serviço com o nome Scalable API, que é o mesmo nome que a gente colocou aqui, certo? E a porta dele, a porta que ele vai chegar, é a porta SVC Port, que é essa daqui, ó, 8086. Então, teoricamente, se eu entrasse nesse endereço, eu poderia acessar a minha página da web lá. Então, eu fiz isso tudo no mesmo arquivo. O YAML ele permite que você separe tudo por 3 pontinhos aqui. Então, eu posso simplesmente rodar esse arquivo, ele vai criar tudo. Então, vamos lá. Eu vou rodar um kubectl create -f, eu não lembro, all-in-one. Vou rodar esse comando. E aí, ele vai criar para mim a minha infraestrutura inteira. Para acompanhar, eu tenho aqui uma guizinha dele, tá? Tá aqui. Eu vou ligar ela aqui para deixar para vocês verem. Se tudo der certo... Opa. Ah, tá. É que já existe um... Beleza, eu deletei tudo de novo agora. Agora deve funcionar. Beleza, criei. Então aqui, ó, agora eu criei aqui meu serviço, tá? Então Scalable API, certo? Tem meu ingresso. Eu criei meu deployment. O programa ele não ajuda de vez em quando, tá, gente? Ele não é muito bom. Mas ele tá aqui, ó. Eu prometo para vocês que ele tá aqui. Então o que eu vou fazer? Se vocês quiserem acessar esse serviço, deixa eu só ver se ele criou o DNS para mim. Eu tenho um server de Minecraft aqui também, tá, gente? Dá pra fazer também. E o pior é que é o server de Minecraft da empresa. Cadê? Ó, então, ó, eu tenho aqui eu tenho aqui um registro de DNS, um DNS Zone. E ele criou aqui para mim, eu não sei se vocês estão vendo, mas ele criou aqui, ó, 2 registros, um A e um TXT. Então, se tudo correr bem, como a gente sabe que aqui é as coisas meio malucas, e demos. Aí, beleza. Então ele tem um Hello World de um pod aqui, certo? Testem aí também vocês. Entra aqui, ó. Acesse esse endereço e acesse para ver o que está acontecendo. É K8S-rocks, tá? bit.ly K8S-rocks. Legal? Acho que pela primeira vez na minha vida eu vou conseguir terminar uma palestra no tempo certinho. Então, ó, o que eu vou fazer? Vocês estão vendo aí, né? Vocês estão conseguindo acessar? Legal? Podem bombardear de requisição. Aí e tal. Aí eu falo, putz, não quero mais que tenha... tem muita gente acessando, não dá. Eu quero que ele seja escalável, eu quero escalar esse serviço, porque senão já era. Então eu vou vir aqui e vou escalar. Vamos escalar do jeito certo? Vamos vir aqui, ó. Scale Deploy, quero 30 dessa parada aqui. Ele vai criar para mim, ó, 30 servicinhos aqui rodando. Pode ser automático isso aqui, tá? Então ele vai criar 30 servicinhos rodando. Aí fala, putz, não dá mais para ficar desse jeito. Quero 3.
Ele nem terminou de criar os outros, ele vai matar tudo também. Matou tudo aqui, 3 rodando. É isso. Legal? Acabou meu tempo. Tá? E aí agora eu quero matar toda a minha infra. Vocês já viram fazendo isso. Mas eu vou deletar o serviço. Vocês podem ver que enquanto ele escalou, vocês não tiveram nenhum downtime. E agora vocês vão ter downtime, porque eu deletei tudo, né? Legal? Então, eu posso simplesmente subir isso daqui, deletar, fazer o que eu quiser, nunca vai cair, e você pode fazer o que você quiser aqui dentro em menos de 5 minutos. Na verdade, em 20 minutos eu expliquei para vocês o que era Kubernetes, subir uma infraestrutura inteira e deletei ela inteira de novo. Legal? Só que assim, né? Bom, vamos fazer uma coisa. Tem algumas ferramentas para você testar isso aqui, não vou passar por todas elas, tá? Os slides estão lá no meu site. Essas são algumas referências, tem alguns artigos também. E é isso aqui que eu queria falar para vocês, gente. Depois vou deixar a Andresa aqui para a gente conseguir seguir para o resto. Legal?